Está no ar o História em 2 minutos. No vídeo de hoje, falarei sobre um jogador que tinha apelido de El Verdugo, em português, o Carrasco. Hoje, irei contar a todos vocês a história do craque uruguaio Pedro Rocha. E olha, queria dizer a vocês que eu estou muito honrada em fazer esse vídeo, estou muito empolgada. O Pedro Rocha é tão incrível que ele é o único jogador uruguaio a jogar 4 Copas do Mundo. Olha que doido. Ele chegou em São Paulo e no Brasil no ano de 1970 com 28 anos. E no começo não foi fácil, porque ele estava meio tímido, se assustou um pouco com a grandeza da cidade de São Paulo. Mas ele também não era fraco de currículo não, gente. Ele já tinha ganhado pelo Peñarol, seu time anterior, 3 Libertadores e 2 Mundiais. Olha isso. Ele ficou meio assustado, mas no ano de 1971 ele foi essencial para a conquista do bicampeonato paulista do São Paulo. No ano de 1972, ele foi o primeiro jogador estrangeiro a conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 17 gols. Pedro Rocha era um jogador completo, ambidestro, que batia muito bem falta e era um ótimo cabeceador. Ele tinha uma visão de campo incrível e por esse fato consagrou muitos jogadores bons, como Toninho Guerreiro, Paraná, Terto. E até mesmo o Rei Pelé disse que o Pedro Rocha está entre os 5 melhores jogadores que Pelé já viu jogar. No ano de 1975, ele foi essencial para a conquista do Campeonato Paulista do São Paulo, ao lado de seus companheiros Chicão, Muricy e também Serginho Chulapa. Ele nos deu o título do Paulista. E ele foi muito importante também porque na primeira partida ele que fez o gol. A primeira partida era a final contra a Portuguesa. Já no ano de 1977, ele deixou o São Paulo, mas antes disso, deixou marcada a sua história aqui também, conquistando o primeiro campeonato brasileiro do nosso time. Ele fez 375 partidas pelo tricolor, marcou 113 gols e ganhou 3 títulos. Ele, infelizmente, sofreu um grave AVC e no ano de 2013 nos deixou. Mas nesse período triste em que a doença o atacou, ele teve o apoio do Muricy Ramalho. Inclusive, aqui nesse vídeo, na entrevista que eu faço com o Muricy, eu cito o Pedro Rocha e o Muricy fala um pouquinho do Pedro Rocha pra gente. E o São Paulo também ajudou muito ele nesse período. Infelizmente, ele faleceu em 2013, em dezembro, mas acredite, Pedro Rocha está muito vivo no coração de todos os torcedores são paulinos, até os que não viram e viram ele jogar. Beijos. Está no ar o História em 2 minutos. Hoje falaremos sobre Alfonso Dario Pereira Bueno, ou como nós torcedores tricolor conhecemos, Dario Pereira, que veio ao São Paulo com 21 anos, já sofrendo muita pressão, pois teria que substituir nosso eterno camisa 10, Pedro Rocha, que também é uruguaio. Demorou muito tempo para se adaptar não só ao Brasil, mas também ao nosso clube, à alimentação, e nesse período acabou sofrendo muitas contusões, ficando fora de algumas partidas. Não se destacando muito na meia, em um jogo contra o Corinthians, o adversário colocou um centroavante alto, e nosso técnico, Carlos Alberto Silva, decidiu recuar o Dario Pereira, pois ele tinha uma grande impulsão. Em todas as divididas de bola, ele ganhou todas, assim se firmando como o zagueiro do São Paulo. E nós sabíamos que tempos depois, o São Paulo iria contratar o zagueiro Oscar, que faria a maior dupla de zaga da história juntamente a Dario. Tanto que a mídia dizia, não existe Oscar sem Dario e nem Dario sem Oscar. Essa dupla de zaga estreou com o pé direito, ganhando de 4-0 do Palmeiras e 5 dias depois de 4-0 do Corinthians. Que dupla, hein? E temos que lembrar que o Dario Pereira era meia e virou zagueiro. Tipo, um Hernanes, como entra no lugar do Arboleda e dando super certo. Vocês já imaginaram algo assim? O Dario pelo São Paulo jogou 451 partidas, fazendo 38 gols e ganhando 6 títulos. 4 campeonatos paulistas e 2 campeonatos brasileiros. E esse é Dario Pereira. Beijos. Está no ar o História em 2 minutos. No vídeo de hoje falarei sobre um dos maiores laterais direitos da história de São Paulo, Pablo Justo Forlán Lamarque, um grande uruguaio que passou pela história do nosso tricolor. Olha que legal, ele chegou aqui no ano de 1970 e nessa época o São Paulo tinha terminado de construir o Morumbi. Então durante anos ficamos sem conquistar títulos, mas isso não assustou nem um pouco o Forlán, que tinha cara de mal e queria ganhar títulos pelo tricolor. Ele até tinha um apelido, as pessoas chamavam ele de Caveira Simpática, olha que legal.
A verdade é que não era nem um pouco fácil enfrentar o Forlan, mas para nós era muito fácil torcer pelo Forlan. Afinal, ele era muito raçudo, corria demais, disputava a bola, ganhava tudo, ninguém passava por ele, fazia gols, e quando ele fazia os gols, ele gostava de comemorar mostrando o símbolo do São Paulo para a torcida. Essa foto aqui do lado, que coisa mais linda. E quando o Forlan chega aqui em São Paulo para jogar no tricolor, todo mundo fala do Palmeiras. Olha que o Palmeiras é o grande rival do São Paulo que precisa ser batido. E olha, naquela época o Palmeiras tinha um ponto esquerda chamado Ney, que todo mundo tinha medo. Mas o Forlan não tinha não. Inclusive o Forlan disse, deixa eles comigo. O resultado, o São Paulo foi campeão paulista do ano de 1970 e bicampeão paulista no ano de 1971 contra o Palmeiras. Durante os 5 anos que o Forlan ficou aqui no Morumbi, o São Paulo nunca perdeu para o Palmeiras. Isso é algo muito incrível de se destacar. Ele foi embora no ano de 1975 e acabou ganhando outro título pelo tricolor nesse ano também. Quando ele foi embora, os companheiros de equipe dele até deram uma placa de agradecimento e tal. E olha uma frase do próprio Forlan: o Corinthians é rival e o Palmeiras é inimigo. E mesmo anos depois de ter se aposentado, era da rotina do Forlan, lá no Uruguai, ir até as bancas de jornais e ver a tabela de jogos do São Paulo. E quando a vitória era sobre o Palmeiras, ele ficava enlouquecido de felicidade. E essa é a história de mais um jogador uruguaio que veio para o São Paulo, virou ídolo e tem escrito na cor celeste o seu nome na história tricolor. Beijos!